Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha, a prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem comparecem aqui para contribuir com seus conhecimentos e as suas experiências de trabalho, de vida. E olha que prosa, que tema fantástico que estamos trazendo aqui para a Prosa com Bertalha. Inovação e colaboração em supply chain. A inovação e colaboração são essenciais para o sucesso em supply chain. Empresas que colaboram com seus parceiros têm 2 vezes mais chances de superar seus concorrentes em desempenho financeiro. A colaboração pode assumir muitas formas, desde o compartilhamento de informações até a cocriação de soluções inovadoras. A adoção de tecnologias como o IoT, que é a internet das coisas, e inteligência artificial, ajudam a otimizar processos, otimizar custos e aumentar a eficiência geral. No entanto, a verdadeira chave para o sucesso é a combinação de inovação e colaboração. Ao trabalhar juntos, empresas podem resolver problemas complexos e alcançar vantagem competitiva. Com uma mentalidade inovadora e uma abordagem colaborativa, empresas podem melhorar sua cadeia de abastecimento e atender às demandas dos consumidores de maneira mais eficaz. De acordo com a consultoria Deloitte, empresas que priorizam a inovação em supply chain têm um aumento de 20% na satisfação do cliente e um aumento de até 18% na margem de lucro. E nós vamos refletir sobre esse tema fantástico aqui na Prosa com Bertaglia, onde negócios e educação caminham lado a lado. E para isso, para essa prosa, eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo o meu amigo Alexandre Gerardo. Olha só que honra, que orgulho trazer aqui para prosear comigo o Alexandre. Meu caro amigo, bem-vindo à Prosa com Bertalha. Olá, meu amigo Bertaglia, tudo bem? Prazer enorme estar aqui com você. Estava até ansioso de estar aqui com você. Estava aqui, na expectativa de ser convidado. Prazer compartilhar a experiência com você e com todo o seu público. E, de novo, é uma honra estar com você, cara. Você que é um cara, uma sumidade em logística e supply chain. Que bacana, meu amigo. Gratidão enorme pela sua presença aqui. Nós que temos alguns amigos em comum aí, já mencionamos aqui nos bastidores o querido Luciano Rocha, um abração para ele, o Luiz Martão, né? Um abraço também ao Martão. Meu amigo, quem é o Alexandre? Vamos lá. O Alexandre Gerardo, hoje atuo como CEO da Acer no Brasil, mas com uma carreira já há 3 anos, já que assumo a posição de CEO da Acer no Brasil, mas com uma carreira inteira focada em operações, né? Toda envolvendo logística, centrais de relacionamento, serviço, e uma carreira já de 35 anos, que é uma gratidão de ter entrado quando garoto na área de comércio exterior e ter crescido dentro dessa área e ter me dado toda essa oportunidade que eu tive na vida, na cadeia de suprimentos, que é a minha paixão. Olha só que bacana, é uma paixão comum, uma carreira fantástica aí, muito para contribuir aqui na Prosa com Bertalha, Com o certeza. Alexandre. E vamos lembrar as pessoas para que elas se inscrevam no canal, que deem a sua curtida aí, porque o assunto que nós vamos tratar é um assunto bastante pertinente. E vamos pedir também para o pessoal acionar lá a notificação, o sininho, porque tem muita prosa. E uma coisa a mais, se for conveniente, né, Alexandre, compartilhe aí o nosso vídeo, o nosso canal, porque o nosso intuito realmente é disseminar a educação, o conhecimento. E paremos por aqui, porque o pessoal quer ouvir o Alexandre falar. Meu amigo, contextualiza um pouco esse tema, que é um tema fantástico aqui na Prosa com Bertalha. Olha, talvez seja um dos temas mais importantes na cadeia hoje, né? Inovação e colaboração. Isso é hoje mandatório para quem quer crescer, inovar, reduzir custo, seja o que for. Colaboração e inovação são pautas extremamente importantes hoje no nosso ramo de supply chain.
Que bacana, o Alexandre. E Alexandre, já inserindo aí nesse contexto, porque tem muitas expressões, muitas palavrinhas que se tornam muito rotineiras dentro de supply chain, e colaboração é uma delas. Quando nós estamos falando em inovação, em colaboração, em sustentabilidade, tem uma série de palavras que acabam virando moda, mas no final das contas nós precisamos dar Sim. atenção a elas. E aí, o Alexandre, uma perguntinha importante: como a colaboração entre parceiros ela pode ser fortalecida para que nós possamos co-criar soluções inovadoras e atender às demandas dos consumidores de uma forma mais eficaz, o Alexandre? Eu acho que a colaboração e a cocriação isso na minha opinião, de parceiros, é extremamente importante quando você está pensando, principalmente, porque no final a cadeia de suprimentos trabalha para um final, cliente. Então você tem que trabalhar para a jornada do cliente. A colaboração, para mim, é super importante para que você deixe a cadeia mais leve, tanto em custo, mas mais leve e eficaz para o atendimento ao cliente. A colaboração, que é troca de informação, compartilhamento de informações, sistemas que agilizem todo o processo na cadeia, eu acho que é a coisa mais importante hoje em supply, que é sempre visualizando o atendimento ao cliente, né? Hoje, a importância do supply chain no atendimento ao cliente nas empresas é de uma importância gigante. Quem ainda não se deu conta disso, que deve se dar conta, porque são custos que devem ser olhados diariamente e agilidade deve ser feita diariamente, né, para que você evite custos e melhore o atendimento ao cliente. E fantástico, muito legal aí, o Alexandre, a sua contribuição nesse quesito da colaboração, porque nós estamos utilizando essa terminologia com bastante frequência e estamos, de certa forma, implementando alguns projetos voltados a isso também na relação com os fornecedores, não é isso, Alexandre? Alexandre, eu costumo deixar a parte tecnológica para o final das prosas aqui, o pessoal está meio bravo comigo. Paulo, começa já a colocar, né? Colocar a tecnologia, já insere a tecnologia nesse meio, já que você trabalha aí dentro de uma empresa de tecnologia, né, Sim. o Alexandre? Alexandre, como que nós podemos adotar tecnologias inovadoras para melhorar a eficiência e a qualidade dos processos em supply chain, na cadeia de abastecimento? Eu vejo muita, mas assim, tecnologia, em termos de tecnologia, tem muita coisa, Bertaglia, para ser inserida e melhorar, tanto na cadeia em custos, como na jornada do cliente, como eu mencionei. Tá? Eu vou te dar exemplos que foram implementados não só aqui, mas em nossas conversas de networking, coisas que foram feitas, né? E eu posso citar um monte aqui de RFID, a parte de drone, parte de informações na nuvem, processos, né, pedidos, agilidade de processos, é uma gama de inovação e tecnologia que pode colaborar e pode melhorar muito toda a eficiência da cadeia, né? Atualmente, eu fui ver uma situação onde as pessoas estão fazendo inventário com drones. Parece surreal para algumas operações, mas para algumas operações a eficiência é gigante, tá? Estamos implementando aqui o RFID, que não é uma novidade, mas estamos implementando o RFID nas caixas do produto. Então, tanto quando ela entra no meu estoque, quando ela está dentro do meu estoque para inventariar e para saída, é totalmente monitorado. Eu faço um inventário em menos de meia hora. Eu sou capaz de inventariar o meu estoque o tempo inteiro por causa das antenas e do RFID. É uma tecnologia nova, mas muita gente ainda não implementou, ou por custo, ou porque ainda tem toda uma questão de cultura nas empresas, mas isso é muito eficiente, né? Imagina, o inventário de empresas às vezes levam dias para se inventariar. E você inventaria em horas, em minutos, é uma coisa muito, muito adiante, né? Então, quando se fala de tecnologia, do que fazer na tecnologia em supply chain, a gama é muito grande. Pedidos, né, via ADI, a gama de produtos que tem em tecnologia hoje é muito grande. Tem algumas coisas que eu acho que a gente até vai discutir um pouco aqui mais adiante, de como implementar isso e como as culturas das empresas ainda ou não se atentaram ou têm dificuldades de adotar essas tecnologias para entender o que é melhor e o quanto torna eficaz. E você mesmo comentou, as empresas já chegam a reduzir 50% de custos só com tecnologia. Que legal, que bacana. Aliás, você fez um comentário aí sobre drones e inventário.
Recentemente nós fizemos uma live aqui no nosso canal, trazendo algumas pessoas para falarem do drone e com casos reais, né? Ou seja, veio um cliente para falar disso também. Muito bacana, muito legal esse ponto. Eu estive recentemente lendo um estudo falando sobre colaboração, que é um estudo da Harvard Business Review, onde ela Uhum. entende que a colaboração na cadeia de abastecimento reduz custo de produção em até 50%, o Alexandre. E também um outro estudo da Accenture, levando em consideração a seriedade que os executivos de empresas estão trazendo para o assunto da colaboração, 94% das empresas globais concordam que a colaboração entre parceiros ela é crucial para o sucesso de supply chain. E aí, então, vem uma perguntinha que eu acredito ser bastante pertinente para nós avançarmos aqui, é como a inovação e a colaboração podem ajudar as empresas a obter a vantagem competitiva, que é outro termo bastante categórico na cadeia de abastecimento, né? E é um mercado cada vez mais competitivo, cada vez mais exigente. Como é que você enxerga isso, o Alexandre? Eu enxergo como agilidade. Acho que a palavra seria agilidade. Quando você tem a colaboração, que vai trazer entre os parceiros, trazer a colaboração de processos, agilidade nos processos e agilidade com as tecnologias investidas, você vai melhorar a cadeia e vai ter uma agilidade com o atendimento ao cliente. A gente, quantas vezes ouvimos no mercado hoje no Brasil da agilidade na entrega, agilidade no pedido, informação para o cliente da posicionamento do pedido, tudo isso é tecnologia e tudo isso é colaboração entre parceiros, seja da indústria, no comércio e até mesmo no cliente. Toda essa colaboração, toda essa integração de sistemas, integração de informações, agiliza muito o processo de ponta a ponta, né? Quando nós estamos falando de ponta a ponta, e melhora demais a jornada do cliente, né? Nós estamos pensando aqui, e eu falo de jornada de cliente quando o cliente começa a pensar no seu produto. As pessoas pensam que jornada de cliente é quando eu compro. Não, a jornada de cliente começa quando ela pensa em comprar um produto. A jornada começou ali, né? Então, você começar a jornada pensando como melhorar, inovar e colaborar com parceiros para que você transforme a jornada no mais rápido, com informações, transições de pedidos, de gestão de estoque, gestão de pedido, isso para mim, agilidade é a palavra-chave quando a gente está falando de colaboração. Eu já falei de colaboração aqui outras vezes, Roberto, de colaboração entre concorrentes. As pessoas ainda ficam assim, meio temerosa, se fala assim, não, você é meu concorrente, a gente não pode colaborar. Quem disse? Quem disse que eu não posso ter, por exemplo, um único operador, um único sistema para reduzir custos e colaborar com as duas empresas, com o meu concorrente? Estou dizendo colaborar na ponta, né, no preço, estou dizendo colaborar em custos logísticos, em custos de inovação de duas empresas que têm, por exemplo, investimentos de P&D e desenvolver um sistema que seja único e comum para as duas empresas. É possível hoje falar em colaboração entre concorrentes. É que as empresas estão um pouco com a visão ainda turva. Não, meu concorrente, eu não posso fazer nada em parceria com ele. Pode sim, eu acho que ainda tem espaço para isso, tá? E bacana, você trouxe um ponto aí que é um ponto significativo, ou seja, nós estamos muito acostumados a falar de colaboração quando nós estamos falando no fornecimento, ou seja, Sim. numa relação mais de sourcing, de procurement, ou coisa desse Sim. tipo. E o ponto que você trouxe com relação a concorrentes é bastante interessante. Logicamente, tem alguns exemplos no mercado que são satisfatórios. Eu, por exemplo, quando eu trabalhei na Unilever, vendo produtos da Procter Gamble junto com produtos da Unilever, era algo descabível para a gente, mas acontecia isso, ou seja, ia no mesmo caminhão, que é essa linha de raciocínio que você está trazendo, né, Alexandre? Porque o nosso tema está sempre, nós estamos sempre pensando na cadeia, né, colaborativa, né, nos parceiros da nossa cadeia, mas eu acho que tem que ir na cadeia e talvez até na concorrência, porque é o que você falou, você fez um projeto, você acabou de me dar um exemplo que é perfeito. Porque um projeto onde eu posso transportar os concorrentes e reduzir custos para as duas empresas? Por que eu não posso ser mais eficiente com uma empresa, por exemplo, que tem uma capilaridade muito maior que a minha para fazer a distribuição? Né? Eu, particularmente, conheci um projeto de um amigo que fazia a distribuição da indústria de cigarros e distribuía muito mais que cigarro, porque ele tinha uma capacidade de atendimento muito maior. Então, ele distribuía vários produtos
ele era muito mais eficiente que a própria logística da empresa que estava contratando ele. Aliás, quando nós falamos de sustentabilidade, isso faz toda a diferença no Muito, mundo de hoje, né? muito, muito, muito. A sustentabilidade, porque você vai ter muito menos rodagem de caminhões, né? Você vai consolidar mais cargas e vai ter uma eficiência muito maior. Maravilha. Meu amigo, nós estamos aqui finalizando o primeiro tempo da nossa prosa, passou voando, realmente muito rápido, e nós vamos para o segundo tempo da prosa, onde nós vamos explorar um pouquinho mais desse tema fantástico da inovação, da colaboração, de supply chain, que é uma paixão sua e é uma paixão minha e de muitas pessoas que estão aqui assistindo a nossa prosa. Vamos nessa? Vamos para o segundo tempo? Vamos embora, com certeza é a paixão de muita gente. Olha só que prosa fantástica trazendo aqui o Alexandre para nós conversarmos sobre um tema que é um tema significativo dentro da cadeia de abastecimento, falando de inovação, falando de colaboração, que são palavras que, de certa forma, permeiam toda a cadeia, uma visão holística que o Alexandre está trazendo. Ele trouxe, inclusive, a visão do fornecedor, a visão do cliente, falou, inclusive, sobre colaboração com concorrentes, por que não? E aí, meu caro, resta uma pergunta que eu acredito seja bastante importante e interessante nesse processo todo. Quais são os principais desafios aí que as organizações, Alexandre, enfrentam ao tentar inovar e colaborar em supply chain? Eu acredito em algumas coisas, Bertaglia, que acho que são comuns a muitas empresas quando estão pensando em inovação, né? O primeiro deles, obviamente, é investimento, né? Eu acho que o investimento, as empresas olham muito a questão do investimento, quanto isso vai dar um de retorno, né? E sempre, de novo, voltando a falar da satisfação do cliente. Então, quando ele pensa em investimento, ele tem que pensar o quanto isso. Às vezes é só pensar, não, mas eu vou investir, vou gastar, é melhor fazer o serviço manual. Não, mas você vai ganhar uma eficiência tão grande que você vai acabar fazendo a satisfação do cliente aumentar e vai atrair mais vendas para você. Então, eu acho que uma das grandes coisas que são hoje nos desafios é o custo, né? Eles pensarem no custo nos investimentos e pensar no final que isso vai se converter em satisfação do cliente. E, obviamente, uma coisa que às vezes está intrínseca nisso, no desafio, é a cultura da empresa. Parece que é uma bobeira, mas a cultura da empresa, para a inovação, ela tem que estar muito alinhada com a cultura desde o do topo da cadeia da empresa até os outros níveis, muito bem ajeitado, porque você vai fazer um investimento grande para uma conversão, uma redução de custo e uma satisfação do cliente, mas a cultura da empresa tem que estar alinhada com sistemas, pessoas que estão totalmente alinhadas com o desafio de implementação de novas tecnologias para tornar a cadeia mais eficiente. E é legal, você trouxe um ponto aí que me despertou bastante a atenção, até porque isso passa muito pela mentalidade, pela cultura. Você falando de cultura, é extremamente interessante, porque quando você pensa em inovação, e mesmo colaboração, né, o Alexandre, são perspectivas que nós temos que têm aspectos culturais bastante fortes. E isso permeia a organização. E a pergunta que me fica aqui é o seguinte: é como a mentalidade de inovação e a abordagem colaborativa, elas podem, de certa forma, ser, como eu diria, cultivadas dentro da organização e buscando, de certa forma, melhorar aí a cadeia de abastecimento, o Alexandre. O que você me diz disso? Eu sou, eu me cobro muito como liderança, né? Eu vou chegar lá no raciocínio, eu me cobro muito como líder, né? E falo muito sobre liderança nas empresas. E um dos fatores chaves disso, são vários, na verdade, mas um deles é a liderança. Se a liderança não estiver bem alinhada do que ela precisa, do que ela quer, das pessoas, e souber fazer a implementação, né, trazer essa mentalidade para as empresas, a liderança é um ponto-chave na implementação disso, tá? Então, ó, quando você fala de liderança, treinamento, todos eles são importantes, né? Treinamento, cultura, a tolerância, né? Porque e resiliência, tolerância, porque vão ocorrer erros no processo, né? Vão acontecer erros. Então, a liderança tem que estar aberta a tudo isso, entender, corrigir rotas,
e trazer toda a experiência da liderança e para onde a empresa está com a missão, com os valores, para onde ela está olhando, a liderança é muito responsável por essa implementação. Então, a mentalidade da empresa, para mim, é muito ligada à liderança. Se a liderança conseguir ser uma liderança efetiva, colaborativa, que entenda uma liderança situacional, né, o momento de cada pessoa que está na empresa e ter resiliência, é um ponto-chave e importante nisso, para mim, Bertaglia. Bacana, muito legal esse ponto que você trouxe, até porque é um aspecto cultural, é um Sim, aspecto que precisa permear. E aí, um ponto que eu gostaria de trazer é com relação à comunicação, porque quando nós falamos em cultura, em colaboração, inovação, nós estamos envolvendo todas as pessoas dentro da organização. Como é que você enxerga e como é que você pratica esse lado da comunicação em si, porque é um tema bastante importante e muitas vezes batido, mas não necessariamente acontece e flui nas organizações, não é, Alexandre? não acontece. Muitas organizações, às vezes, ficam, os objetivos da empresa ou o que passa na empresa fica muito no C-level, né? Fica muito ali em cima na cadeia, na cadeia de dentro da empresa, fica lá em cima. Eu acho que a comunicação, seja ela mensal, trimestral, de resultados e dos objetivos da empresa, tem que navegar entre todos os níveis da empresa. Ficar só no topo não resolve nada. Então, por isso que eu estava falando de liderança e de pessoas, que são assuntos que eu gosto muito. Gosto tanto de líderes e gosto muito, são temas que me agradam também, né? Falar de pessoas e falar, porque tudo se baseia em pessoas, né, na verdade. Quando você está falando de pessoas, se você não for um líder ou for uma pessoa que influencia pessoas, motiva pessoas, você não consegue nada, né? Então, quando a gente está batendo esse papo e falando disso, se você tiver uma liderança onde o seu objetivo de implementação de uma tecnologia ou uma colaboração ficar só no nível de C-levels e isso não navegar até embaixo, navegar entre a empresa inteira, todos os níveis da empresa, isso vai nascer lá e vai morrer lá. Até mesmo quando a gente fala de ideias, né? Às vezes a ideia da empresa está lá no nosso chão de fábrica, a ideia está lá e ninguém tira isso de lá porque ninguém foi consultar. Então, isso é um cargo, é uma função da liderança navegar entre todos os níveis da empresa, saber disseminar a comunicação de cima e embaixo, fazer isso fluir na empresa inteira para que todo mundo esteja alinhado para a inovação da empresa. O que a empresa quer, tanto inovação como colaboração. Porque se algum momento dessa cadeia de pessoas ou cadeia de funções se quebrar, você não consegue implementar e você tem que ser resiliente, tem que gastar mais dinheiro e voltar a treinar. Então, acho que a comunicação entre todos os níveis é a melhor coisa a ser feita. Olha que fantástico, um ponto realmente bastante interessante, e você usando aí toda a sua experiência para trazer uma contribuição para as pessoas que participam aqui. E não são, não apenas os executivos, mas também o Não, pessoal da operação e cobrar da organização para que isso venha a acontecer, certo, Alexandre? eu não tenho dúvida. Na minha carreira, quantas vezes eu tive implementações dentro da empresa de melhorias de processo ou inovação vindos das pessoas que estavam na operação, que na verdade são as pessoas que mais conhecem do negócio, são as pessoas que estão no dia a dia da operação, né? A gente se esquece disso, a gente acha que só o meu networking, o que eu faço de benchmarking, né? O que eu vou ver o que está acontecendo no mercado é o suficiente. Não, o sofrimento está na pessoa que está no dia a dia trabalhando. Pergunte para ela o que está acontecendo, né? O que pode melhorar? Porque às vezes a sua resposta da sua colaboração, da sua inovação, está dentro de casa, está na pessoa lá que você nunca perguntou para ela o que poderia melhorar no trabalho dela. Olha só, muito fantástico realmente essa contribuição. E aí, Alexandre, tem um ponto. Ontem eu estava lendo, ontem à noite, eu estava lendo uma notícia, já não é tão recente, mas eu acessei um site do Fórum Econômico Mundial Uhum. e para olhar um pouco a perspectiva de supply chain, e principalmente a parte de digitalização. E eu acessei algumas palavras bastante interessantes, onde diz que a digitalização na cadeia de abastecimento ela pode aumentar o comércio global em até 1,5 trilhão de dólares
Isso me É, chamou muito a atenção. E pasme, né, nós estamos falando de digitalização. Isso pode gerar mais de 100 milhões de empregos até 2025. Eu olhei esse dado. Então, eu queria aproveitar essa leitura que eu fiz, né, nada combinado aqui entre nós, né, Alexandre, zero. já que é uma prosa, né? E perguntar para você o seguinte: como que a digitalização de supply chain pode transformar o comércio global e criar oportunidades para o crescimento econômico, Alexandre? Como é que você enxerga isso? Assim, essa notícia que você trouxe é bem importante. Olha o volume, né? Olha o valor de investimento, né? E eu também tinha lido uma, Bertaglia, de que o mercado global na tecnologia de supply chain vai investir muito nesse ano, e perto de 6 trilhões de dólares. E 65% das empresas estão dizendo que em 23, ainda em 23, vão fazer investimentos em inovação e tecnologia na cadeia, né? Eu enxergo isso como um boom na tecnologia, né? Você está falando de empregos. Imagina quantos empregos de tecnologia, desenvolvedores, quantos empregos vão trazer nesse ramo de tecnologia. E aí eu posso falar um pouco, porque eu também estou no ramo de tecnologia, né? É o ramo, segmento onde eu estou hoje. E quantos empregos serão gerados por um valor tão alto? Você está dando 1,5 trilhão. É muito dinheiro investido, tanto do que o Fórum Econômico está falando, né, na digitalização do supply chain, porque a eficiência que vai trazer, os investimentos desse porte na cadeia, vai gerar não só empregos na cadeia, em tecnologia, mas vai dar espaço para que as pessoas desenvolvam outros negócios ou estejam conectados às empresas, abrindo suas startups, suas empresas para prestar consultorias para essa empresa que estão ali conectadas a elas. Eu vejo um boom muito grande na cadeia. Eu acho que a cadeia ainda tem muito espaço para ser digitalizado, muito, né? Eu vejo e analiso algumas empresas que ainda estão longe e pensam assim, ah, mas eu sou pequeno, eu não tenho dinheiro para investir. Ele não consegue entender que a investimento em tecnologia ele pode transformar a empresa dele do dia para a noite, investindo na cadeia, né? E isso é muito importante para que ele entenda de transformar a empresa dele, aumentar o faturamento dele, reduzir o custo com o investimento em tecnologias e os números que nós estamos trazendo aqui de fórum, de empresas que vão investir em tecnologia na cadeia são muito grandes. Eu participei de uma missão de logística nos Estados Unidos há uns 6 anos atrás, verdade? E aí eu recebi um feedback de uma pessoa, de um professor que estava acompanhando a gente, ele falava que o Brasil, quando faz um paralelo, comparando entre corridas, né? Ele falou assim, quando eu falei tecnologia, o americano meio que olha o carro da Stock Car. Ele é não tão bonito, mas eficiente. E os brasileiros gostam da Fórmula 1, que é lindo, mas às vezes atinge o mesmo objetivo. Em partes ele está certo, em partes, mas o Brasil não fica nada atrás, e isso foi uma troca de experiência que nós fizemos nos Estados Unidos, não fica nada atrás em investimentos ou ideias de inovação nos Estados Unidos, tá? Isso foi uma coisa que você também já deve ter experimentado, né? Compartilhado com os Estados Unidos. O Brasil é muito avançado em tecnologia na cadeia, mas tem muito espaço ainda. E esse paralelo que ele fez nós concordamos na época com ele, né? Porque ele falava assim: você não precisa investir tanto em tecnologia, porque o americano não pensa tanto assim e é eficiente. Eu falei: mais ou menos. Não é bem por aí. A tecnologia traz uma eficiência em grandes indústrias no Brasil gigantes, né? Redução de custo e eficiência de atendimento gigantes. Eu, particularmente, gosto do mercado americano quando fala-se de supply chain de logística, copio bastante coisa deles, mas fiquei impressionado como o Brasil é avançado, como a gente está, não deixa nada a desejar. Que bacana, meu amigo. Alexandre, nós estamos chegando ao finalzinho aqui da nossa prosa, uma prosa muito legal, uma contribuição muito bacana que você trouxe aqui para a gente. Eu gostaria que você, de alguma maneira, com toda essa experiência que você tem, deixasse uma dica legal para as pessoas das organizações, principalmente pela perspectiva da inovação e da colaboração. O que que você falaria para as pessoas? A principal dica quando a gente fala de colaboração e tecnologia é você monitorar.
o seu processo, né? Verificar na colaboração na cadeia tem muito espaço, então monitore, porque quem não mede e não monitora não sabe o que está fazendo. E pesquisa o tempo inteiro. Eu acabei de falar aqui de pesquisas que não precisam ser pesquisas fora da sua empresa, dentro da sua corporação. Pare com o time e pergunte, converse com o seu time. Às vezes a inovação ou a colaboração está dentro da sua própria empresa. Então, a mensagem que fica aqui, às vezes as pessoas pensam muito em, eu preciso pensar muito fora da caixa, eu preciso... Não, às vezes a solução está dentro de casa. E você não percebeu. E é comum, tá, Bertaglia? Eu passei por isso e não tenho receio nenhum de falar, eu já passei por isso e quando eu percebi a solução estava dentro de casa, né? Então, colaboração e inovação muitas vezes está dentro de casa. A minha mensagem é, faça medições, faça um acompanhamento, KPIs eficientes e você vai perceber que muitas vezes a solução está dentro de casa. Uau, que legal! E sabe por que eu gostei tanto? Porque eu estou criando um postzinho que é o seguinte: você perde muito tempo olhando para fora da caixa e muitas vezes a solução está dentro da caixa. Essa é a frase, eu vou ter até. Eu preciso dar Ela já está pronta a arte para ser colocada, mas é muito bacana. Eu gostei muito do que você falou. Meu caro, estamos finalizando a nossa prosa aqui. Fantástica prosa, gratidão enorme pela sua participação aqui, Alexandre. Gratidão é minha. Obrigado, meu amigo. Obrigado aqui. Foi excelente ter esse momento com você e com o seu público. Estou aberto aqui para novos convites. Sabe que é um prazer estar com você. Que bacana, que legal. Meu caro, é o que eu digo sempre aqui no finalzinho da nossa prosa, ao infinito e além. Um abraço virtual para você. Em breve nós vamos ter o nosso abraço físico, com certeza. Ao infinito e além, mais uma vez, né? E o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Um abração. Outro.